Estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro apontou um aumento de 90,5% nos casos de depressão entre os brasileiros desde o início da quarentena. O levantamento reuniu respostas de 1.460 pessoas de 23 estados do país. Os problemas psicológicos vêm sendo temas de pauta em diversos veículos de comunicação, como na TV Brasil. O professor de psicologia, Alberto Filgueiras, concedeu uma entrevista ao jornalista Dimas Soldi sobre o assunto. Os casos de depressão entre as pessoas ouvidas por um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro praticamente dobraram durante o isolamento social. E os relatos de ansiedade e estresse tiveram aumento de 80%. Houve um crescimento no adoecimento mental, causado provavelmente por conta da quarentena, mas principalmente por conta do temor da contaminação. E esse crescimento foi em 3 grandes instâncias do humor humano, né? A saber, depressão, estresse e ansiedade. Todos os 3 tiveram um crescimento bastante significativo na prevalência, o que nos preocupou no sentido do cuidado da saúde mental das pessoas no período de quarentena. Alguns especialistas acreditam que muitos pacientes desenvolveram distúrbios mentais em razão das condições do isolamento social, da interrupção da rotina, do aumento do estresse, da solidão e da falta de remédios. Eu sou Thaís Chaves. Esse é o programa Feminina. Neste episódio, vamos conhecer a história da designer de unha Larissa Bernardo e a relação dela com a ansiedade. E também entender um pouco sobre os cuidados com a saúde mental com a psicóloga Valquíria Alves. Esse isolamento, ele traz o contato com muitas coisas, o medo da própria finitude, alguns traumas e adoecimentos anteriores. Então, isso fica muito evidenciado e aflorado. E aí a gente viu uma condição muito grande de adoecimento, e principalmente com as mulheres, porque pela própria estrutura social, né, da sociedade em que a gente vive, é quem é mais cobrado para a criação dos filhos, para render no trabalho como se não tivesse filhos, porque isso é cobrado da mulher. Você trabalha fora, mas você tem que produzir mais. Chega em casa, você tem que dar conta dos filhos, da casa, do marido, tem que dar atenção a outras coisas e tem que fazer isso bem. Isso gera um sofrimento psíquico muito grande. Eu sinto muita ânsia de vômito, é o principal. Sinto muita dor de barriga, eu tenho que fazer um tratamento com fluoxetina. Eu passo muito mal, me dá muita sonolência. Este episódio é sobre o impacto da pandemia na saúde mental das mulheres. Para falar comigo sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Valquíria Alves. Valquíria, durante o período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, vimos vários estudos sendo realizados, tanto no Brasil quanto fora dele, sobre a consequência do isolamento para a saúde mental. Como a mulher, em particular, acaba sofrendo mais com isso? Esse período de pandemia, ele evidenciou muitas situações. E essa questão da violência contra a mulher, da sobrecarga no trabalho, da dupla jornada, do vínculo mais frágil em trabalho, né, e das dificuldades em se ter um rendimento maior no home office, quando se trata da mulher, ele apareceu muito mais. E aí, quando se tem uma cobrança, quando se tem uma ameaça de emprego, quando se tem uma ameaça à vida e aos filhos, né, que em geral ficam a cargo dos cuidados da mulher, o que acontece? Isso pode gerar uma ansiedade muito grande. E aí, a partir daí, alguns problemas se agravaram. Depressão, síndrome do pânico, ideação suicida. Uma matéria publicada pelo El País no dia 2 de maio de 2020 teve como título "A luta contra o coronavírus tem rosto de mulheres". Isso porque um relatório do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e a Fundação Oswaldo Cruz constatou que 84,7% dos auxiliares e técnicos de enfermagem são do sexo feminino. Porém, do ponto de vista psicológico, a sobrecarga de conciliar casa e trabalho pode causar maior sofrimento psíquico entre as profissionais. As mulheres foram maioria na linha de frente no combate à Covid.
Muitas dessas mulheres precisaram se ausentar das suas casas, deixar seus filhos e maridos. Isso acabou causando uma sobrecarga emocional muito grande. Fala um pouco pra gente sobre isso, Valquíria. Sabido que as mulheres são maioria, tanto no cuidado com a saúde, quanto cuidado com outras pessoas, né? Cuidadores. As cuidadoras são mulheres, né? A maioria em casa de repouso, em cuidar de idosos, em cuidar de pessoas com deficiência, enfim, esses cuidados, né, pertencem às mulheres ainda. E aí essa mulher, em muitos casos, vem se tratando, por exemplo, da linha de frente, né? Das enfermeiras, por exemplo, vamos falar enfermeiro, fisioterapeutas, enfim, de todas as profissionais de saúde, que são a maioria mulher. E aí, além de ter esse cuidado, de ter a sua vida ameaçada, o cuidado com a família, tendo que se afastar, e tendo que lidar com essa realidade com outras pessoas, isso causa um sofrimento psíquico muito grande. E a gente sabe que sem tempo delas próprias se cuidarem. E aí é onde a gente viu o grande número de afastamento por depressão, por síndrome do pânico, por exemplo, ou ansiedade generalizada, porque elas estão na linha de frente, estão lidando com vidas, né? E na iminência de morte dessas vidas que elas estão cuidando, de outro lado, sem tempo para olharem para a própria saúde mental, né? Olharem para a própria saúde. Então, isso causa um sofrimento muito grande, evidencia outras condições que podem já ser pré-existentes, como depressões leves, por exemplo, ou alguém que já tem ansiedade e já cuida de alguma condição de sofrimento psíquico que veio à tona com isso. Então, as mulheres, com certeza, foram as que mais sofreram e ainda vêm sofrendo com isso, né? E aí é preciso uma atenção especial, porque há uma cobrança muito grande para essas profissionais se sobressaírem, se destacarem, né? Só que sem levar em consideração o cuidado com elas mesmas e os cuidados em casa que ainda pertencem a elas, né? O cuidado de casa, dos filhos, das pessoas que estão em casa, familiares em casa, ainda pertencem às mulheres. Então, a sobrecarga emocional é muito grande. E aí, quando você não cuida disso, a gente vê, né, o alto índice aí de adoecimento, de depressão e de outras comorbidades relacionadas à saúde mental das mulheres. Viver com ansiedade é mais comum do que se imagina. Milhões de pessoas têm distúrbios de ansiedade, doença que atrapalha relacionamentos, desempenho profissional e o bem-estar físico e emocional de quem sofre com essa condição. Conviver com essa doença é, sem sombra de dúvida, desafiador. Além da pandemia do novo coronavírus, que pode trazer graves consequências para a saúde mental, o Brasil sofre com uma epidemia da ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões de brasileiros e 9,3% da população convivem com o transtorno. O tabu em relação ao uso de medicamentos, entretanto, ainda permanece. Para falar sobre como é viver com a doença, eu convidei também para participar deste bate-papo Larissa Bernardo, que sofre com transtorno de ansiedade generalizada. Larissa, conta um pouquinho pra gente como é para você viver com ansiedade generalizada. Não consigo muito me envolver com as pessoas por conta da minha ansiedade, da minha crise de ansiedade, que é muito forte. Acabou adiando muito até o encontro normal por conta da minha ansiedade, que eu não consigo ir. Eu não consigo saber, sabe esse momento de saber que eu vou encontrar alguém, por mais que eu já tenha visto várias vezes, me causa muito isso, a ânsia de vômito, e vomito também muitas das vezes. E fico passando muito mal mesmo. É paralisante, né? A respeito de trabalho também, te atrapalha nessa questão? Assim, se for algo novo, entendeu? Tipo, primeiro dia de trabalho, ou vou fazer uma coisa nova no trabalho, isso me causa muita ansiedade. Um exemplo é quando eu fui começar um trabalho, não fui nem começar o trabalho, fui fazer uma entrevista de emprego. A entrevista estava para 10 horas da manhã, eu fiz a entrevista virada. Eu não consegui nem cochilar de noite. Fiz virada porque eu realmente não consegui dormir. Valquíria, nós conversamos sobre como o isolamento social trouxe problemas à saúde mental das mulheres, né? Essa condição pode se agravar ainda mais no pós-pandemia?
No pós-pandemia vai vir toda a avaliação disso que a gente está vivenciando e de algumas coisas que, pela própria natureza desse momento, estão deixando de ser observadas. Quando, no pós-pandemia, que a gente parar para avaliar tudo que aconteceu, é provável que aí venha, assim, uma onda, vamos chamar assim, de coisas relacionadas à saúde mental. Então, depressão, ansiedade generalizada, enfim, porque quando você está no automático e resolvendo problemas e, enfim, tendo que resolver as situações, a gente vai meio que no automático, né? Quando a gente para avaliar as questões, avaliar as perdas, e as dificuldades enfrentadas, porque são perdas de vidas, perda de trabalho, perda de condição econômica, porque mesmo quem não ficou desempregado, mas vai passar por esse ajuste aí, que vai ter um aperto, toda a sociedade vai passar por isso, isso tem um reflexo na vida da pessoa. Então, provavelmente, muita gente vai passar por isso. E quando a gente fala das mulheres, é porque a ela pertence esse cuidado de si e cuidado do outro. E ela está na linha de frente de várias profissões, na saúde, na educação, que é outra profissão que está sendo muito cobrada agora, que está tendo que se reinventar para poder dar prosseguimento a isso, e a maioria é mulher. Então ela está tendo que cuidar disso, em casa e no trabalho e com a família. No pós-pandemia, quando vier a avaliação de tudo isso e que a poeira começar a baixar, certamente nós vamos ter uma onda aí de uma situação que vai merecer cuidado e observação da saúde mental, principalmente das mulheres. Todos estamos passando por isso, mas as mulheres, principalmente por estar na linha de frente em várias situações, como na saúde, como na educação, como na assistência social. Então, são linhas de frente que não pararam agora na pandemia, que foram as que tiveram que trabalhar mais e se readequar mais. E a mulher, como é a maioria nesses lugares, nesses espaços, as que não se afastaram no momento, eu creio que serão as próximas a merecerem essa atenção no pós-pandemia. Larissa, você acha que a sua condição pode ter piorado durante o isolamento social? Piorou muito. O confinamento em si piorou bastante. Pelo fato, não era nem em si por estar presa, era o que estava acontecendo. Quando ia acabar, entendeu? Essas coisas, quando vai vir um remédio, quando que vai vir uma vacina, quando que vamos poder andar novamente livres. Porque a gente está vivendo um novo normal, Porque isso sabemos que vamos ter que conviver com isso por muito tempo, porém causa muita ansiedade. Em ver os números crescendo, isso causa uma aflição. Assusta, Eu já ouvi alguns relatos de você ter medo de pegar a doença e aí, isso piorar muito a ansiedade. E assim, fica com isso na mente, eu vou pegar, vou morrer, E também não é nem tanto por mim, entendeu? Eu penso muito assim, da minha mãe, que ela tem problemas que deixam a imunidade dela muito baixa. Então, sempre foi aquele cuidado, meu Deus, eu não posso pegar porque eu não posso passar para minha mãe não pode adoecer, porque se ela pegar, ela vai morrer. Então, sempre foi esse negócio, nunca foi eu, sempre foi por ela. Como você fez para lidar com os sintomas durante o período de isolamento social? Eu descobri que música me acalma, então, algumas músicas específicas, até hoje eu só sei de 2, que realmente me acalmam muito. Uma delas é Paciência, de Lenine. Me acalma muito, de verdade. Quando eu vejo que eu estou em crise, que eu estou começando, eu tento deitar, eu fecho o olho, coloco a música, tento relaxar. Isso nesse período no confinamento e tal, eu comecei a fazer unha, e até quando ia vir uma cliente, eu ficava tão ansiosa, que eu chegava a me deitar, colocar uma música, para tentar relaxar, para conseguir atender a pessoa, até com isso. Então você vê que não é frescura, não é de forma alguma. Eu fico tendo alergia nas mãos, quando eu tô com muita crise. Inclusive, eu quase nem tenho mais digital de alergia que eu vou tendo, minha mão despela todinha.
Também conhecida como somatização ou transtorno somatoforme, as doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. O desafio de profissionais que atuam na área de reabilitação da saúde mental é minimizar o impacto dos sintomas psicossomáticos causados por doenças como a ansiedade. Para saber sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e de como podemos cuidar mais da mente feminina, Valquíria deu algumas dicas pra gente. E aí, coisas mínimas como você desacelerar, como você tirar um tempo para fazer algo que seja só para você, é muito importante, porque a mulher, quando ela não está cuidando de alguém, né, enquanto profissional, ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando da casa, ela está sempre cuidando de alguém, mas é necessário olhar para si. Então, coisas simples como fazer uma caminhada, como fazer uma leitura, como tirar um tempo em silêncio, né, longe da agitação para poder desacelerar, é muito importante, né? Quando você trabalha com psicologia, e a psicologia cognitivo-comportamental trabalha muito essa questão de você mudar esses comportamentos como forma de você mudar também internamente alguns aprendizados errados que a gente tem durante a vida. Então, fazer um exercício, fazer uma caminhada, uma corrida, tirar um tempo para uma leitura, né? Fazer algo que seja específico para você, ele já ajuda a desacelerar. Quando você desacelera, você consegue respirar. E aí você consegue avaliar melhor as situações do que quando você está naquela agitação do cuidado, do trabalho, do ter que dar conta, do ter que se destacar. Então, tirar um tempo para você, por mínimo que seja, é muito importante. E procurar ajuda profissional. Essas mulheres, quando elas estão trabalhando, são muito cobradas, elas não têm tempo de procurar ajuda profissional. Além de todo o preconceito que tem no entorno, né, de você procurar um psiquiatra, e você é logo apontado como a louca, como alguém desequilibrada. E isso as mulheres têm muito medo que tem interferência no seu trabalho. Que ela comece a sofrer algum tipo de preconceito e que ela comece a ser apontada. Porque a gente sabe que essa construção social do que é ser mulher, ela interfere diretamente nisso. Porque um homem que fala alto, um homem que é exigente, um homem, enfim, que se impõe no trabalho, ele é assertivo, ele é exigente. Mas se uma mulher falar no mesmo tom, fizer a mesma exigência, ela é apontada como histérica. Então não tem como dissociar a questão da saúde mental dessa construção social do que é ser homem e que é ser mulher, né, nessa sociedade que é nossa. Então, o comportamento de uma mulher pode ser apontado como exagero, como histeria, e o mesmo comportamento de um homem pode ser apontado como assertivo, como exigente. Eu sou Thaís Chaves e esse programa fica por aqui. Quero deixar meu agradecimento especial à psicóloga Valquíria Alves e à Larissa pela participação nesse episódio. Até a próxima!